Fala, guerreiros e guerreiras, esta é a hora do sprint final. A prova vai acontecer dia 19, portanto menos de 20 dias para a realização das provas. Deixa eu lhe dizer, eu chamo a atenção de quem vai fazer o concurso agora para soldado, que os vídeos mais importantes são aqueles primeiros vídeos. Por quê? Porque são vídeos em que eu respondo as questões de história, respondo as questões de estatuto e respondo as questões de penal militar, mas todas as questões da última prova, ou seja, as questões elaboradas pela banca, pela IBFC, que com certeza vai vir no mesmo estilo. Então, ali tem explicações, eu não só respondo as questões, eu respondo dizendo, olha, não é essa proposição por isso e por isso. A proposição acertada é essa por isso e por isso. Então, as explicações ali elas são bem contundentes e é em cima do estilo de prova. Por isso é importante que você veja os primeiros vídeos. Quem vai fazer o concurso agora também para sargento, se for a mesma banca, é interessante que vocês vejam os primeiros vídeos, né? Porque ali você conhece a prova de fato, né? Como é que a banca elabora a prova. Então vamos lá. Dito isso, vamos responder aqui umas questõezinhas de lhe preparar, né? Para que você saiba sobre os afastamentos aqui no âmbito da PMBA, previsto no artigo 141. Então, se você chegar lá na questão, se deparar com uma situação dessa, já vai pronto para responder. Diz aqui, sobre o afastamento total do serviço previsto no artigo 141 do Estatuto Penal Militar, PM, viu? Estatuto Penal, do Estatuto Policial Militar, marque a alternativa incorreta. Então preste atenção que o incorreto está em negrito aí. Incorreta, alternativa incorreta. Isso quer dizer que existe, todas aí são corretas, exceto uma. Vamos lá. Núpcias igual a 8 dias. Núpcias é quando o indivíduo casa. O indivíduo casou, e aqui não dá direito não, viu? Ah, juntou com a mulher, se emancebou, se amigou. Então isso não dá direito, né? Casou no religioso, no civil, levou a documentação, aí sim tem direito a esse afastamento, de afastamento total do serviço por 8 dias. É correto. De fato, o artigo 141 vai dizer lá, no seu inciso primeiro, que núpcias dá direito a 8 dias de afastamento total do serviço. Letra B. Então a letra A é correta, né? É uma letra acertada. Mas a gente está em busca da incorreta. Vamos lá. Letra B. Luto igual a 10 dias. Bom, segundo lá o inciso 2 do artigo 141, luto são 8 dias. Então a gente já achou que a gente procurava, né? Luto são 8 dias e ele é relativo ao falecimento de cônjuge, de companheiro, de pais, padrasto, madrastas, filhos, enteados, menor sob guarda, irmãos, né? Tudo isso desde que comprovado mediante documentação. Às vezes falece lá um avô, nos ascendentes só vai até os pais, né? Avô não dá direito, sobrinho não dá direito, tio também não dá direito, né? Então, mas assim, geralmente os comandantes flexibilizam, até quando se perde um grande amigo, os comandantes flexibilizam. Mas assim, para ter direito aos 8 dias de luto, e a preposição aí diz que são 10, né? Por isso ela é incorreta, porque são 8 dias. Para ter direito, tem que ser, tem que ser o pai, a mãe, né? O cônjuge, o filho, a filha, o padrasto, a madrasta, enteado, menor sob guarda ou tutela. Então aqui a letra certa, no caso, é a letra B. Por quê? Porque são 8 dias de luto e não 10 dias de luto. Instalação até 10 dias, a letra C. A letra D, trânsito até 30 dias. Por que se diz aqui instalação até não diz assim um dia. Aqui são as preposições corretas, né? A instalação realmente diz lá o artigo 141 que é até 10 dias. E o trânsito até 30 dias, que é a letra D aí. Agora, por quê? O que é instalação? Bom, deixa eu lhe dizer, instalação. Vamos supor que eu trabalho em Salvador e fui transferido para Juazeiro, né? Então a instalação é exatamente o tempo que eu vou precisar para procurar casa ou para alugar e já alugada para poder instalar, fazer as instalações, é isso, né? É quando você chega no local ali que você vai providenciar a sua moradia.
E o trânsito, ele é, por exemplo, foi transferido de Salvador, o trânsito é esse trânsito em que eu vou fazer essa viagem, né? A mudança. É a mudança em si, por isso que é trânsito, né? A palavra em si já deriva de movimento. Então, por que até 10 dias e até 30 dias? Porque vai depender da distância. Quanto maior a distância, maior a quantidade de dias. Mas não pode superar 10 dias, no caso da instalação, e não pode superar 30 dias, no caso. Agora aqui soma, viu? Os dois, o trânsito e a instalação soma, e o comandante da unidade é obrigado, por lei, a conceder esse afastamento. Então, a outra circunstância é o cara que é casado, né? Se ele é casado e quanto maior a distância, mais. Por exemplo, o cara que trabalha em Salvador e vem para Juazeiro, se ele é casado, pela distância ele vai pegar o tempo máximo aí. Vai chegar até 40 dias aí de afastamento, né? Para poder fazer o trânsito e depois a instalação. Isso é só detalhe. Mas a letra E ainda diz doação de sangue, um dia por semestre. Isso é verdade, está previsto lá no artigo 141. O policial militar doa sangue, ele tem direito aquele dia que ele doou sangue, ele está dispensado do serviço. Agora é uma vez por semestre. Chama a atenção que essas coisas, quando acontecem no dia a dia policial, geralmente o policial, ele ou é a própria administração que solicita doadores de sangue, porque as pessoas vão muito pedir nos quartéis. Os quartéis são grandes aliados desses bancos de sangue, porque o pessoal doa mesmo. E é algo que se aprende no curso de formação mesmo. Mas deixo claro aqui que, à luz da legislação, é um dia por semestre, né? Lá ainda consta também o direito de o afastamento referente à amamentação. Então, geralmente as mulheres, né, que deu à luz, que está amamentando, na verdade, elas têm direito a 2 afastamentos em cada turno. Por exemplo, se ela está de serviço durante o dia, né? Ela vai no período matutino e no período vespertino, de meia hora a cada afastamento para poder amamentar a cria, o filho. Então a resposta certa aí é a letra B, né? Que são 8 dias e não 10 dias, conforme está descrito aí na questão. Existe sim, olha gente, esses afastamentos aqui que estão previstos nessa questão, eles não têm nenhum tipo de prejuízo na contagem de tempo para aposentadoria ou na perda de salário. O cara que teve 8 dias de luto, pronto, ele vai, e esses dias que ele ficou parado sem trabalhar, ele não vai receber o salário integral? Vai sim. Esses afastamentos aqui, eles não têm nenhum tipo de prejuízo para a contagem do efetivo tempo de serviço, que é aquele tempo que conta ali para a aposentadoria, né? Porque às vezes quando o policial vai aposentar, tudo isso é computado. Por exemplo, se ele tomou uma detenção com prejuízo de serviço, né? Se ele colocou atestado, às vezes atestado, afastamento, né, para tratar da saúde lá do parente, tudo isso aí desconta, né? O cara vai ter que trabalhar depois para poder compor. Mas esses afastamentos aqui, citados aqui na questão do artigo 141, não tem nenhum tipo de prejuízo. Então, assim, férias também não tem, né? A lei diz que nós temos direito a 30 dias de férias. Veja, que se caiu alguma questão dizendo que você tem, que o policial militar tem direito a um mês de férias. Não, não é um mês. A lei diz que são 30 dias consecutivos, né? De férias. Então, e as férias podem ser canceladas, né? Elas podem ser suspensas, interrompidas? Pode sim. A lei diz que pode ser interrompida por motivo de interesse de segurança nacional. Preste atenção nisso, que só pode ser interrompida nesses casos. Interrompidas por motivo de interesse de segurança nacional, de grave perturbação da ordem, de calamidade pública, de comoção interna, de transferência para inatividade, o cara quando vai para a reserva, ou como medida administrativa de cunho disciplinar, ou seja, vai tomar uma cadeia, né? Tomou lá uma punição disciplinar de 10 dias, as férias podem ser suspensas para vir cumprir a detenção, seja por afastamento preventivo ou para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave, registrando-se os fatos nos assentamentos do policial militar. É isso que diz lá o estatuto, né? Então somente nesses casos é que pode as férias serem interrompidas. Agora eu chamo a atenção de vocês porque esses aqui são afastamentos sem prejuízo. Existe também lá no estatuto as licenças. Esses aqui são os afastamentos total do serviço,
Mas existem as licenças também. Existem as licenças, ó, licença para tratar de interesse particular, licença para tratar de saúde da pessoa da família, para tratamento de própria saúde, por motivo de acidente, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheira, que é aquela situação que às vezes a esposa, vamos supor, ou o esposo, né? Vamos supor que a esposa do policial militar é funcionária pública e tem que fazer um curso lá no estado do Ceará. Então, o marido ele pode se licenciar do serviço e acompanhar a esposa. Afastamento é esse tipo de situação, viu, gente? Por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro. A gestante, que obrigatoriamente tem que ser afastada. A gestante pega. Hoje na PMBA são 180 dias, né, que a gestante tem de afastamento. E a paternidade também, e a quem adota. São tipos de licença que algumas trazem prejuízo na contagem de tempo de serviço, como o cara que pega a licença para tratar de assunto particular, né? O policial que tem mais de 10 anos, ele tem direito a essa licença. Ele pode ficar até 3 anos afastado das suas funções. Agora, é claro que sem remuneração. Mas o efetivo tempo de serviço dele, ele vai ser prejudicado. Mas vamos lá, já falamos demais sobre esses aspectos aqui. Então a resposta aqui é a letra B, né? Luto, porque diz 10 dias. Na verdade são 8 dias. Beleza? Deixa eu ver aqui o tempo, como é que tá. Pronto. Então vamos ver aqui agora a questão de penal militar. É uma questão bem simples, né? É a questão que trata do crime de dormir em serviço, que é um crime meio complicado para se aplicar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma situação em São Paulo. Cerca de 8 militares foram presos porque estavam de serviço no hospital. E assim, lá no hospital eles acabaram descendo, porque em cada andar tinha que ficar um hospital gigante, mas em cada andar tinha que ficar um policial. Então todos eles desciam para o estacionamento e iam dormir dentro dos seus carros. E aí a corregedoria foi lá, rapaz, e acabou prendendo todos eles. E pegou todos eles realmente dormindo no carro. Mas não prenderam pelo crime de dormir em serviço. Por quê? Porque não é um crime simples de você constatar, né? Existe uma série de situações. E na ocasião eles foram presos por descumprimento de missão, que é outro crime previsto também no Código Penal Militar, mas que não vai ser cobrado pelo edital, né? Então vamos ler aqui a questão. A sentinela da hora foi encontrada dormindo no posto de serviço. Sentinela vocês sabem o que é, né? Imagino que saibam. Fuzil e coturnos ao lado do corpo, gandola aberta e cinto de guarnição em cima da mesa. Gandola é aquela parte superior, do uniforme, viu, gente? Que pega a caixa torácica, os braços. Então, cinto de guarnição é aquele cinto em que o policial ele traz, ele coloca pistola, ele coloca algema, ele coloca todos aqueles acessórios, né? Então, veja, a gandola estava aberta e o cinto de guarnição em cima da mesa, além de uma revista de notícias próximas ao colchão onde o militar estava dormindo. O graduado que fazia a ronda no local não teve dúvidas e deu voz de prisão ao sentinela. Olha aí. Então você vê todo o cenário aí, né? O policial estava sem coturno, fuzil lá de um lado, uma revista do outro, o colchão, a gandola aberta, sem coturno. Então o cenário aí mostra que o militar, de fato, preparou todo o cenário. Ele queria dormir. Porque o crime de dormir em serviço é necessário ânimos, é necessário o desejo, é necessário o dolo de dormir. Por quê, gente? Porque o dormir em serviço, porque dormir é uma coisa natural, é fisiológica. Às vezes o guerreiro está extasiado pelo excesso, pela pesada carga horária, né? Então ele às vezes é vencido. O exemplo mais claro que a gente tem é de milhares de pessoas que já perderam a vida aí na direção de veículo automotor, dirigindo, cochila, bate o carro, vira, morre. Então a gente vê, o cara não dormiu porque quis no volante, dormiu porque foi vencido, né? Então o militar, quando ele sente sono, ele é obrigado a chamar, a alertar o seu superior e trazer a situação. Às vezes pode ser um medicamento que ele tomou, né? Não está se sentindo bem, né? Quando você pega um militar uniformizado com um fuzil cruzado, encostado na parede ou sentado e dormindo, dificilmente o crime vai se configurar. Para configurar o crime é necessário o cenário.
né? Como eu descrevi aí, deixa claro de que o cara realmente queria dormir em serviço, né? Mas vamos para as preposições aqui. A letra A diz: dormir em serviço é um crime impropriamente militar, cuja pena é a de detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, a pena está até correta aí, detenção de 3 meses a 1 ano, mas dormir em serviço é um crime impropriamente militar? Não. Dormir em serviço é um crime propriamente militar. O único local em que existe ele no ordenamento jurídico brasileiro é no Código Penal Militar. Então só os militares cometem esse crime. Acha mesmo que se um professor for pego dormindo em sala de aula ou na escola, ou um juiz no fórum, vai ser autuado pelo crime de dormir em serviço? Não, só o militar. O militar que é pego no posto de serviço dormindo, ele é preso. Por quê? Porque militar quer dizer muito esse termo. O serviço de vigilância, o serviço de atenção. Né? Para o próprio militar é vergonhoso, é vexatório, é humilhante ser pego dormindo em serviço. Porque militar não dorme. Né? A história está clara, e se dormir pode perder sua vida. Eu tenho um conhecido que faleceu assim. Né? O cara estava de serviço na escola, foi dormir. O vagabundo que tinha um problema com ele subiu lá no telhado e de cima botou o cano da arma e atirou e pegou ele lá embaixo dormindo, ou seja, perdeu a vida. Militar não se dorme, né? Porque é um serviço de vigilância. Guerras já foram perdidas por conta de dormir em serviço, né? Então, é um serviço que remete à atenção. Então tá aqui. É um crime propriamente militar, por isso a questão está errada, a preposição. E a preposição diz que é impropriamente militar, né? Então a gente já descarta a letra A. Vamos aqui para a letra B. O cenário em que o militar foi encontrado demonstra o ânimos em praticar o delito. O ânimos, ou seja, o desejo, de fato, né? Ninguém em sã consciência, estou sentindo uma dor de cabeça, estou sentindo uma sonolência e vai tirar o coturno, larga o fuzil de lado, tava com a revista, o colchão foi puxado. Então, tudo isso evidencia que o militar realmente queria dormir. O graduado que fazia a ronda, que geralmente é um sargento ou um subtenente, que fazia a ronda, deu voz de prisão. E o prendeu aí na situação. Então, a letra B pode ser, né? Eu não vislumbro nada de errado aqui na letra B. Então, vamos ver aqui agora a letra C. A sentinela não pode ser presa pelo crime de dormir em serviço, pois não há previsão no tipo penal do artigo 203. Bom, a preposição é incorreta, porque o tipo penal do artigo 203 é exatamente esse: dormir em serviço. A letra C está descartada, assim como a letra A. Vamos para a letra D. O crime de dormir em serviço somente alcança os graduados comandantes da guarda. Não. O tipo lá diz dormir em serviço, né? Seja oficial, seja praça, seja em serviço de plantão, seja em serviço de sentinela, qualquer tipo de serviço. Então, não alcança só os graduados comandantes da guarda, não. Alcança todos de uma forma geral. A letra D está descartada. Letra E. Para comprovar a configuração do crime de dormir em serviço, é necessária a realização de exames clínicos? Não, não é necessário. É necessário somente é necessário somente as circunstâncias, né? As circunstâncias. É claro que se o cara alegar que está tomando medicação, se ele alegar que tem problemas, aí sim, né? Mas as circunstâncias ali já evidenciam que não é necessário. Gente, até mesmo o crime de dormir de embriaguez, porque existe o crime de embriaguez ao serviço, né? No Código Penal Militar. Então, antes precisava-se que o cara fizesse exames clínicos e fizesse exame de alcoolemia, que são aquelas situações invasivas, quero dizer, que se o cara não quer fazer, não pode fazer. Por quê? Porque ele não pode produzir prova contra si mesmo, né? Não está lá no ordenamento jurídico. Na verdade, é uma coisa que é puxada lá do Pacto São José da Costa Rica, né? O cara não pode produzir prova contra si mesmo. Então, assim, é, precisava soprar o bafômetro para prender quem se apresenta embriagado ou quem se embriaga durante o serviço. Hoje não. Eu mesmo já aprendi um monte, não de militares, mas de pessoas na rua. Hoje que com a nova resolução do CONTRAN,
Ah, mas CONTRAN tem o que a ver com o Código Penal Militar? Sim, meu amigo, são analogias, né? O Código de Processo Penal, eles são transitáveis entre um e outro, o penal militar e o processo penal comum, né? Então, antigamente, a gente levava o cara para soprar o bafômetro, ele se recusava. Então, às vezes, só fazia multar e o cara era obrigado a ir embora, porque é difícil, precisar da prova pericial, da prova técnica. Hoje, com a nova resolução do CONTRAN, não. A gente leva, o cara se recusa, a gente já multa. E outra coisa, leva para a delegacia, quando chega diante da autoridade policial, ele testemunha, os policiais militares testemunham também, e ali é o bastante. Porque até uma criança sabe quando o indivíduo está embriagado. E quando ele se recusa a soprar o bafômetro, aquilo ali é uma coisa cabal também. Então o vídeo, a foto, os olhos avermelhados, a confusão de ideias, odor etílico, tudo isso consignado na ocorrência vai servir de prova. E os caras são presos hoje aos montes, assim, né? Não é mais preciso fazer esses exames para produzir prova material, né? Então, a letra E aí está descartada, né? A gente não tem esse tipo de situação aí para poder comprovar, né, que o cara está dormindo em serviço. É isso, gente. Eu coloquei aqui o tipo penal do artigo 203 para vocês verem. Eu coloquei com o propósito de dizer o seguinte: embora a gente faça esses vídeos aqui dizendo que é dormir em serviço, falando sobre o estatuto, para que você entenda, infelizmente a banca ela vai chegar lá, se ela for cobrar esse crime de dormir em serviço, ela vai botar lá artigo 203. Aí vai repetir o artigo 203 cinco vezes em cada preposição. Aí vai alterar, por exemplo, altera essas partes aqui que eu botei. Dormir em serviço, em vermelho eu não botei aí. Quando em serviço. Aí vai dizer quando fora do serviço. A banca vai fazer essas coisas, vai ficar alterando frases, né? Alterando palavras. Infelizmente, a pobreza da IBFC, ela peca muito nisso, porque ela não vai lhe dar uma situação para você entender o que é o crime de dormir em serviço. Ela vai lhe dar o tipo lá. Então, se você decorar isso aí por si só, com a pena, porque eles cobram pena também, você vai conseguir resolver a questão também. Infelizmente, não é? Então é isso, gente. Abraço e vamos para frente. Vamos para frente.